Olá! E aí, deram uma olhadinha no manual do ponto de função? Viram lá todos os aspectos? Na aula de hoje nós vamos ver como é que o IFPUG tratou o problema da funcionalidade. O Albrecht tinha definido em termos de entradas, saídas, arquivos internos, interfaces e consultas. Isso era um pouquinho subjetivo. Então o IFPUG procurou fazer essas definições em cima de coisas em coisas que eu possa contar. Então a aula de hoje vai ver exatamente isso, o tratamento dos nossos requisitos funcionais tratados segundo a determinação do IFPUG. Tá, na aula passada nós vimos o problema dos requisitos não funcionais, né, buscando uma padronização para tirar um pouquinho daquela subjetividade. Vimos também que hoje muitas empresas já nem trabalham com isso, porque isso passou a ser uma característica opcional. Nessa aula aqui nós vamos ver exatamente como é que eu trato a funcionalidade. Uma adaptação do método Albrecht. E agora nós vamos ver como é que a gente transformou essas entradas e saídas para ter um processo que todo mundo conte da mesma forma. Então, o objetivo dessa aula hoje é nós falarmos um pouquinho sobre o tipo de contagem, falar o que é um registro lógico, como é que eu identifico um registro lógico, como é que eu identifico o número de itens de dados, vamos ver o que é o item de dados, verificar o que é um ALI e um AIE, determinar a complexidade e a contribuição que cada ALI e AIE tem para o nosso ponto-função. Primeiro, nós vamos ver o que é contexto de contagem, vamos definir qual é o tipo de contagem, o que é um ALI, o que é um AIE, né? O que é um arquivo lógico, é um item de dados, vamos determinar como isso contribui para o ponto-função. Processo de contagem. Existe um processo, ou seja, um conjunto de atividades para a gente realizar a contagem. Esse processo está lá no manualzinho de vocês, né? E esse processo foi definido pelo IFPUG e ele é de 7 passos. Então, está aqui. No primeiro passo, nós vamos determinar o tipo de contagem, né? Na aula anterior, nós vimos isso daqui, ó. Como se determina o fator de ajuste. Isso aqui nós já vimos, né? Daqueles 14 itens, então o fator de ajuste está resolvido. Então, o nosso resto do curso é passando pelo resto do fluxo. Então, então o primeiro passo que nós temos é determinar o tipo de contagem, né? Para determinar o tipo de contagem, o IFPUG coloca que eu tenho que ter um objetivo. Então tem 3 características de objetivo que são consideradas, né? Contagem de projeto de desenvolvimento, contagem de projeto de melhoria, manutenção e contagem de uma aplicação, alguma coisa que já está em produção e eu quero medir quanto de funcionalidade eu dei para o usuário. Manutenção, quanto de funcionalidade foi alterado. Desenvolvimento, quanto de funcionalidade eu entrego para o meu usuário, né? Então, o projeto de desenvolvimento, nós colocamos o ponto-função calculando quanto o meu usuário precisa para começar a trabalhar. Isso inclui os projetos de implantação, transferência de dados, atualização de dados, tudo que for necessário para o meu usuário sentar e trabalhar é considerado no processo de desenvolvimento, né? No tipo de desenvolvimento. Então está aqui. Contagem considera as funções de conversão, implantação do software. A contagem considera o projeto de migração de dados e povoamento de bases, ou seja, a primeira versão do software funcionando. Isso é a contagem para o projeto de desenvolvimento. Então não tem dúvida se entra o esforço para botar o arquivo, se bota o esforço de implantação, é para ser contado, né? O projeto de melhoria é quando eu tenho modificações, né? Então eu tenho aqui um projeto que eu tenho que fazer modificações, ou seja, a aplicação já existe, eu tenho que colocar funções adicionais ou modificar alguma coisa, então eu estou num projeto de melhoria, né?
Após a conclusão e implantação do projeto de melhoria, o número de pontos de funções da aplicação deve ser atualizado para refletir as mudanças da funcionalidade da aplicação. Então, se eu quiser saber o quanto eu coloquei do ponto de função ou o quanto eu tirei, se eu tiver o valor inicial, eu calculo novamente e faço a diferença, né? Então, seria a contagem para projeto de melhoria. Projeto e aplicação. Eu tenho uma aplicação e faço a contagem dessa aplicação. Ela já está instalada e eu quero medir a funcionalidade que é fornecida ao usuário, né? Tá certo? Então, com isso, nós fechamos o tipo de contagem. Uma vez que eu defini, olha, é um projeto de desenvolvimento. Já dizer, ó, eu vou contar porque eu estou contando para o desenvolvimento. Já disse qual é o objetivo. Eu vou para o segundo passo. O segundo passo está dizendo aqui, ó, assim, identificar o escopo, ou seja, a fronteira da aplicação, né? É importante a gente definir aonde eu vou fazer a contagem, né? Qual é a fronteira, qual é o escopo que eu estou trabalhando. O meu sistema vem daqui até aqui. Eu vou fazer a contagem para este caso de uso, para este caso de uso. Isto está fora do sistema, isto está dentro do sistema. O escopo a gente tem que definir logo no início do processo de contagem, porque ele é determinante para dizer o que a gente vai contar. Se a gente não amarra os limites, a qualquer momento você pode estar contando já alguma coisa que não era para contar, ou deixar de contar coisas que deveriam estar sendo contadas. Então a gente precisa definir o escopo. Para o pessoal que está com modelagem de sistemas, é aquele diagrama de contexto que nós temos em sistemas, né? Eu fecho o contexto. Normalmente a gente fecha esse contexto marcando com umas linhazinhas, ó, vai daqui até aqui, isso aqui está fora, isso aqui está dentro. Então a gente fecha o contexto, tá? Com isso a gente vê a abrangência do sistema. A fronteira da aplicação coloca o limite do que está sendo contado. Posso verificar as funcionalidades disponíveis, posso fazer também, como escopo de contagem, alguma coisa bem específica, quando eu quero determinar, eu só quero saber o ponto de função desta tela, eu só quero saber o ponto de função, pontos funções tem esse caso de uso, ou determinado módulo. Então, isso permite que eu determine pontos de funções ao longo de todo o meu projeto. Se eu estou fazendo pequenos módulos, eu posso fazer esse ponto de função por módulo. O importante é que o que eu estou contando num módulo, o que eu estou contando no outro módulo. A gente precisa definir claramente qual é o escopo, qual é a fronteira de cada contagem que eu estou fazendo. O que eu devo considerar? Funções que vão ser atendidas pela aplicação, dados que vão ser considerados no processo, se esse processo se relaciona com outros processos. Agora, vejam, eu botei aqui em outra cor. Isso deve ser sempre do ponto de vista do usuário. Ou seja, o que o usuário entende que tem que estar dentro do sistema e que tem que estar fora. Não é ponto de vista técnico, não é ponto de vista de analista. O cara diz assim, ó, essa atividade profissional tem que estar dentro do meu sistema. Essa outra atividade também está. Então eu vejo isso do ponto de vista do usuário, não é do ponto de vista técnico de um analista. Então, em caso de dúvida, você pensa assim, isso é importante para o usuário? Então é. Então eu tenho que ver isso aqui, ó. Deve-se considerar a funcionalidade das aplicações em termos de funções de negócio identificadas pelo usuário. Então o papo aqui é de usuário, não é técnico, né? Está na fronteira? Atende o usuário? Atende. É para colocar. O usuário precisa? É para colocar. Não precisa, não coloca. Então está aqui, ó, na documentação eu vou ver assim, eu vou ver os fluxos de dados que entram para o sistema. Eu vou destacar quais são, quando eu coloco uma fronteira, tenho alguém do lado de fora, para esse alguém falar com o sistema, ele tem que mandar alguma informação. Então eu vou identificar esses fluxos de dados para dentro do sistema. Também vou identificar fluxos de dados ou interações para fora do sistema. Então, definida a fronteira, se eu olho isso aqui, eu preciso ter no sistema, isso não. Então, a fronteira está aqui, entre esse cara e esse. Então, a gente vai examinando esses fluxos de dados, identificar as funcionais, né? Isso aqui entra, né, na minha análise, olha, essa área de pessoal, não, essa área de contabilidade não entra.
Então eu vou identificar entidades e processos. A gente poderia, na linguagem do ML, estar trabalhando com casos de uso e atores, verificar grupos de dados que precisam ser mantidos. Como é que eu vou gerenciar essa aplicação? Como é que a gente vai fazer isso? Porque isso aqui pode introduzir alguma informação nova que você não tenha considerado ali. Com isso a gente fecha a parte de fronteira. Atenção, se definir errado a fronteira, vai contar errado. Então é preciso logo no início fechar, o escopo é esse, eu vou contar isso daqui, né? Para a gente não ficar depois perdido. Entra, não entra. Então, se eu tenho que fazer isso de maneira correta, porque senão eu vou ter uma contagem incorreta. Quer dizer, a gente tem que estar muito claro na determinação da fronteira. Bom, agora eu tenho aqui que fazer a contagem de funções transicionais, né? E a contagem de funções de dados. Isso aqui nós vamos ver na próxima aula. Na aula de hoje nós vamos ver como é que a gente faz a função da contagem de dados. Ou seja, nós vamos trabalhar os conceitos para trabalhar os dados que são usados dentro do sistema, dentro da aplicação, mas do ponto de vista do usuário. Então nós vamos ver que os conceitos aqui são relativos ao sentimento que o usuário tem em relação ao seu trabalho. Existem alguns dados que precisam ser definidos. Por exemplo, o código é dado, se a gente pensar em termos de programa, o código vai para dentro do computador, vai para o sistema. É para contar essa ocupação? Então, para tirar essa dúvida, nós temos aqui, dentro do manualzinho, tem aqui o que a gente conta. O que é considerado dado e o que não é considerado dado. Então, por exemplo, descartar os dados de código. O código gerado não entra. 2. Vou identificar os arquivos lógicos ou vou identificar registros lógicos. Nós vamos ver o que é registros lógicos. Na realidade, descartei esses, vou pegar os arquivos lógicos que realmente interessam. Para botar os arquivos lógicos, eu vou verificar que entidades, que coisas eu devo considerar, qual é a minha visão de negócio do usuário e vou classificar os arquivos em ALI e AIE. O ALI são os arquivos internos e aqui são os arquivos externos. Para identificar, se eu pegar aqui pelo negócio, para me ajudar, eu vou investigar como os dados são acessados nos processos elementares. Processo elementar é qualquer processo que manuseia dados. Uma inclusão, uma alteração, deleção, né? Isso são processos elementares. Então, investigar a relação entre dados e sua dependência baseada na regra dos negócios. Então, observa que isso tudo do ponto de vista do usuário, né? Ponto-chave aqui, identificar os arquivos lógicos. Isso tudo aqui é para a gente verificar quais são os arquivos lógicos que interessam para a nossa contagem. Quer dizer, isso aqui é um caminho para a gente pegar todas as abordagens. O que é um ALI? Um ALI é um arquivo lógico interno. Esse arquivo lógico interno são conjuntos de dados que são mantidos pela aplicação. Então, é um grupo de dados mantidos pela aplicação. Então, estão dentro da aplicação. O ALI, a coisa mais importante de um ALI é armazenar os dados mantidos dentro da fronteira, né, através desses processos elementares. Então, tem um processo elementar, armazena um dado dentro da aplicação, não me interessa se vai ficar em um arquivo, 2 arquivos, 3 arquivos, isso é outro papo. Não vamos confundir também arquivo lógico interno com arquivo do processamento de dados, são coisas diferentes. Aqui é um arquivo lógico, é um conceito que a gente está colocando para vocês, que tem um depósito de dados dentro da aplicação que recebe os dados necessários à aplicação. Se depois eu vou implementar 2, 3, 4, 5, 6 arquivos físicos, é uma questão de projeto, não é resolvido agora. Eu tenho que verificar dentro desses dados que entram, o que é um grupo lógico de dados relacionados. Ou seja, o que é um grupo lógico? O grupo lógico é alguma coisa que o usuário percebe que aquilo tem que ser tratado junto. Existe um conceito que eu preciso tratar aquele negócio junto. Então, por exemplo, se eu pego um empregado, ele tem nome, endereço, telefone. Esses grupos de dados têm que ser tratados juntos. Isso é um arquivo lógico. Se esse empregado ainda tivesse dependente, grau de parentesco, data de nascimento dependente, isso aqui seria outro grupo lógico, porque são dados relativos à mesma coisa, né? Então, isso caracteriza o que a gente chama de grupos lógicos. Informações de controle
eu tenho alguns dados que são informações de controle. Então, se esses dados de informação de controle são usados pela aplicação para garantir alguma função do negócio, elas são contadas, caso contrário, não. Então, nós vamos ver que os arquivos lógicos internos, eles contribuem para o cálculo do ponto-função na quantidade e na complexidade. O manual de ponto-função já tem uma tabelinha em que eu vou contar o número de registros lógicos que tem dentro do ALI, o número de itens de dados que tem dentro do ALI, e nessa tabelinha vai me dizer se é simples, complexo ou médio. E tem uma outra tabelinha que para um ALI, definindo se ele é simples, médio ou complexo, quantos pontos funções ele vale. Com isso a gente tira a subjetividade da entrada, né? Eu vou contar número de arquivos lógicos e número de itens de dados. Exemplos de ALIs que a gente identifica. Dados da aplicação. Os dados, nome, endereço, telefone, pororó, né? Os arquivos que são ligados à aplicação. Cliente, produto, cadastro cliente, funcionários. Arquivos de segurança da aplicação. Se eu tiver que duplicar alguma coisa, seria um arquivo de segurança. Os arquivos de dados de auditoria. Não, isso aqui eu tenho que ter. Que dia o cara fez, o dia que ele fez, que horas ele fez, de onde ele fez, quem fez, a matrícula. Então são contados também como ALIs. Arquivos de mensagens, os help, então é contado como aplicação. Arquivos de mensagens de erros, tudo isso é contado como ALI. Então são arquivos ALI. Cópias de segurança, só se for solicitado pelo usuário para atender um requisito da aplicação. Então, por exemplo, se você é obrigado a manter uma cópia, ou por uma questão de se perder o sistema, tem que ter o backup, alguma coisa. Se isso for importante para a aplicação, a gente vai contar, senão não conta. Se o arquivo sofrer manutenção por mais de uma aplicação, você vai decidir em que aplicação você vai contar. Se ele estiver dentro da nossa aplicação, ele não vai ser contado em outra, eu vou contar ele como ALI, senão não conto. Então, quer dizer, a gente vai contar o arquivo uma única vez. Não são considerados ALIs, para não ter dúvida, quando tiver com o analista, ele, vou ter que fazer um arquivo de chaves, vou ter que fazer alguma coisa aqui, vou ter que ter um arquivo para fazer o sorte, aquelas coisas que o analista gosta, não vale. Só vale arquivos que contribuam para a aplicação. Então, arquivos temporários não são ALI. Arquivos de trabalho, arquivos para classificação, que nem falei agora, arquivos de chaves de indexação do banco de dados, arquivos de segurança, que são problema do CPD ou de onde está processando, né? Do servidor lá, aquelas coisas relativas ao servidor não contam para a aplicação. Qualquer arquivo introduzido por causa tecnológica não é contado. Aqui a gente só conta como ALI o que é para a aplicação, o que interessa para o usuário. Então, arquivos de parâmetros para software, operações de junção, isso aqui são arquivos BETs, né? Antigamente você tinha JSL, WFL, eram arquivos BETs para arquivos do sistema operacional, não conta. Arquivos de índice alternativo também não contam, ou seja, arquivos para o sistema trabalhar não valem. Já que a gente identificou quais são os ALIs e botamos até uns exemplos, ou seja, qualquer arquivo que seja para a aplicação funcionar, que não seja relativo à tecnologia. Então tem algumas características que nós vamos ver aqui para facilitar essa contagem e determinar a complexidade de um arquivo interno lógico. A complexidade do arquivo é que é usada para calcular o ponto-função. Nós temos uma tabelinha que dá para cada nível de complexidade quantos pontos-funções tem. Eu vou pegar cada arquivo lógico e classificar ele de acordo com a complexidade. Isso daqui se baseia em dois parâmetros: número de arquivos lógicos que tem no arquivo e número de itens de dados. O pessoal que gosta de modelagem poderia dizer que o registro lógico, o número de registros lógicos é o número de entidades. E o número de itens de dados é o número de todos os atributos que você encontra no modelo. Mas a gente pode fazer isso a partir de qualquer fluxo, né, de qualquer relação, não precisa estar em cima de um modelo de dados. Então, exemplo, empregado. Tem esse item de dados, o nome do empregado, Paulo, o endereço, Rua do Bispo, telefone 264. Aí aqui tem o nome do dependente e o sexo do dependente. Se ele tiver mais de um dependente, eu vou repetir isso 4, 5 vezes.
Aí o cargo dele, o salário e o órgão. Se eu olhar para o empregado, eu como usuário, informações do empregado: nome, endereço, cargo, salário e órgão, telefone. Então isso caracteriza um grupo lógico. O dependente do empregado, o conjunto de dados do dependente do empregado, o nome do dependente e sexo é outro grupo de dados. Só eu, como usuário, estou vendo dois grupos de dados. Então eu tenho dois registros lógicos. Então isso é um registro lógico, é essa contagem que é feita de identificação. Cada subgrupo é um registro lógico. Ele pode ser opcional ou mandatório. A diferença, a gente sempre vai contar, a gente chama de registro lógico opcional quando ele não é obrigatório. Se ele é obrigatório, então ele é mandatório. Então, opcional pode preencher ou não, mandatório sempre tem que ter. Né? Então eu vou contar todos os registros. Se eu tenho apenas um registro lógico, né? Eu tenho ali e ele não possui subgrupos, ele conta como um, né? É um. Então, regras para contagem, ó. Vamos ver agora. Para contar os itens de dados. Cada atributo, cada campo, cada informação dentro do registro é contado uma vez, um campo. Ah, mas tem um campinho lá, telefone, que se repete 3 vezes. Não interessa, eu vou contar uma vez, é telefone, eu conto uma vez. Então eu vou contar cada campo uma única vez e não vou contar um número de repetições. Então, um número contábil, um campo, uma data que é armazenada em múltiplos campos, ela é contada uma vez, é o que eu estou acabando de falar. Telefone, o cara tem 5 telefones, dane-se, eu vou contar uma vez, é um telefone. Então eu conto cada item de dados. Quando 2 ou mais aplicações mantêm o mesmo ALI, quer dizer, eu tenho 2 aplicações que trabalham com o mesmo arquivo, eu vou contar esses arquivos apenas uma vez. Contar somente os itens de dados que são usados pela aplicação. Isso quer dizer, eu vou vir aqui no quadro, vamos supor que eu tenho aqui um grupo de dados. Ó, empregado, nome, endereço, telefone, sexo. Aí eu tenho uma determinada aplicação que vem nesse arquivo aqui, só usa isso e isso. Então, nesse caso aqui, esta aplicação, se eu estiver calculando o ponto função para esta aplicação, eu vou contar 1, 2 itens. A outra aplicação, se estiver usando esses daqui, eu vou contar 1, 2, 3 itens. Tá? Então a gente leva a contagem pelo que é usado na aplicação. Então, contar um item de dados para cada dado requisitado pelo usuário. Ou seja, uma chave estrangeira só vai ser contada uma vez. Então é muito comum, assim, matrícula. Matrícula é chave. Se eu contei a matrícula uma vez, em outro arquivo aparecer matrícula de novo, eu não vou contar de novo. A gente só conta cada item de dados uma única vez. Se eu contar em um arquivo lógico, já contei aquele item de dados, não tenho que tornar a contar. A gente não fica contando a mesma coisa toda hora. Matrícula já foi definido. Se eu uso ele mais de um arquivo, dane-se. Mas eu estou usando eles, já foi contado. Então ele deve ser contado apenas uma vez. Se eu fiz essa contagem, eu vou lá no meu manual e lá tem uma tabelinha que é tabela de complexidade de arquivo lógico. Tá? Tabela de complexidade de arquivo lógico. Aí eu vejo quantos registros lógicos eu contei. Está aqui. 1, de 2 a 5, ou mais de 6 registros lógicos. Itens de dados. Eu vou contar de 1 a 19, de 20 a 50, de 51 ou mais de 51. Então eu entro nessa tabelinha assim, ó. Se eu entrei com 2 registros lógicos e tinha 12 itens, no encontro da tabela, está aqui, então eu vou considerar ele como simples. Então é um arquivo de complexidade simples. Vocês lembram? No modelo do Albrecht, como era complicado dizer se a aplicação era simples, média ou complexa, para poder trabalhar com aquele peso 3, 4 e 7, aqui não, aqui eu vou contar itens de dados e registros lógicos. Se eu tivesse data nascimento, vamos encerrar assim. Eu tenho aqui 2 registros lógicos, esse aqui de empregado e outro registro lógico para dependente. Quantos itens de dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itens de dados. Aí eu venho lá na tabelinha, estou vendo aqui, 2 itens, tá aqui, 2 registros lógicos, 6 itens de dados, de 1 a 19, então também é considerado simples, né?
Então é mole, é só trabalhar com essa tabelinha e ter o cuidadinho de fazer a contagem certinha. A gente pode pegar um auxílio com alguém, com o usuário e ir vendo com ele, olha, isso aqui caracteriza um conjunto de dados para você, né? Se caracteriza, a gente mantém isso como um registro lógico. Aqui botei um exemplo para a gente ficar bem fixo. Está aqui o empregado, então nome, endereço, cargo, salário. Aqui um outro grupo lógico, eu botei aqui, separei aqui entre aspas, entre parênteses, telefone. Então eu botei um registro, quer dizer, um conjunto de dados similares que tratam da mesma coisa, outro conjunto de dados que tratam sobre a mesma coisa, e eu botei 2 registros lógicos e contei 7 itens de dados. Portanto, entrando na tabelinha, 2 assim, deu simples. Né? Então, este ali é de complexidade simples. Vamos falar da prática. Eu vou pegar cada ali que eu identifiquei e vou fazer esse estudo. Quantos registros lógicos tem? Quantos itens de dados tem? Eu vou pegar para cada arquivo que eu encontrei, para cada arquivo interno que eu determinei dentro da minha aplicação, eu vou fazer isso, eu vou contar e determinar. Esse arquivo é simples, esse aqui é complexo, eu vou determinar um por um. Uma vez que eu determinei a complexidade, já tirei aquela subjetividade de alguém achar que a coisa é simples ou não, eu estou fazendo por contagem, eu vou nessa tabelinha que foi colocada a primeira vez, ainda é mantida, volta e meia ela é atualizada, né? E a gente tem aqui o seguinte, ó, para os alis, os pontos funções por arquivo. Se aquele arquivo é simples, aquele arquivo que eu acabei de falar vale 7 pontos funções, não tenho o que discutir. Ah, mas eu tenho 4 arquivos simples. Ah, tudo bem, então tem 7 pontos funções para cada arquivo, então tem 28 pontos funções. Mas tem um arquivo lá que é complexo. Ah, bom, um arquivo complexo vale 15 pontos funções. Então eu faço cada arquivo e somo cada coisa. E vou somando cada contribuição do ponto de função para o final. Essa tabela que eu estou colocando aqui para os alis, ela também vale para os AIs, que são os arquivos externos, né? Arquivo lógico externo. Então também vale para o arquivo lógico externo. Então isso foi uma tabela que foi um consenso e a gente trabalha com ela e todo mundo trabalha com ela, quer dizer, todo mundo trabalha com a mesma referência. E com isso a gente conclui os arquivos lógicos internos. Vamos ver agora os arquivos lógicos externos. Né? O arquivo lógico externo é aquele arquivo que não está dentro do sistema, não é atualizado por um processo elementar. Eu não preciso colocar, por exemplo, um programa de incluir, um programa de excluir, um programa de deletar. O arquivo lógico externo é alguma coisa que está fora do sistema e vem para dentro do sistema, ou o sistema usa em outros. A tua aplicação vai lá ler alguma coisa em outro lugar, né? Vai lá em outro sistema ler. Isso é um arquivo lógico externo. Isso já ficou definido quando nós fechamos as fronteiras. Pode surgir alguma dúvida? É muito simples. Esse arquivo lógico que eu estou em dúvida se é externo ou interno, ele pode ser atualizado? Ele pode ser deletado? Ele pode ser inserido? Não. Então é externo, porque não está sujeito a um processo elementar. Né? Então, em caso de dúvida, é só ver isso. Consulta, é claro que sempre vai poder, né? Consulta não vale. Quer dizer, é coisa que mexa com arquivo. Arquivo de interface externa ou arquivo lógico externo, tá? Pode chamar das duas maneiras. Eu gosto de chamar de arquivo lógico externo, mas vocês podem arquivo de interface externa para fazer uma pontezinha com o modelo do Albrecht, tá certo? Que um arquivo de interface externa ou lógico externo é um grupo de dados logicamente relacionados, igual, só que está do lado de fora da aplicação, cuja manutenção é feita por outra aplicação. A manutenção é feita por outra aplicação, ou seja, a sua aplicação não vai fazer a manutenção. Quer dizer o quê? Que não tem operações em cima do arquivo, você só faz consulta. Então isso é um arquivo lógico externo. Eles são fáceis de identificar, ele é feito em outra aplicação. Os dados normalmente são armazenados fora da fronteira da aplicação, que foi o primeiro passo do que a gente viu. Então, os dados são considerados arquivos lógicos, né, externos ou arquivos de interface externa, conforme a visão do usuário, dados de referência, dados externos de outra aplicação que não são feitas manutenções, o que eu acabei de falar.
Arquivos de mensagens externas fora do sistema, né? Arquivos gerais. Arquivos de mensagem de erro. Então, isso são considerados coisas externas, arquivos que não são da tua aplicação, mas que são mensagens de erro gerais, né? Coisas globais para outros sistemas, por exemplo. Não são considerados dados recebidos por outra aplicação para adicionar ou alterar ou remover dados de um ali. Coisas do lado de fora que venham remover coisas dentro do teu sistema. Então não é considerado interface. Se for o caso, você vai considerar ele dentro do sistema, não fora. Por quê? Porque você está usando, né? Você está fazendo operações elementares. Se fez a operação elementar, está dentro dentro da fronteira, portanto dentro do sistema. Dados cuja manutenção é feita pela aplicação que está sendo avaliada, mas são acessados e utilizados por outra aplicação. Então, você pode ter algum dado que é acessado por outra aplicação. Dados de manutenção, cuja manutenção é feita pela aplicação. O dado não é usado na tua aplicação, né? Mas ele faz a manutenção. Então, ele não deveria nem estar considerado na aplicação. Dados formatados ou processados para outra aplicação. Eu tenho um conjunto de dados, aí, não, para exportar isso tenho que fazer esse novo layout. Nesse caso, não interessa, isso aqui não é considerado um AIE. Então, basicamente, são os dados que a gente usa para consultar e que estão em outra aplicação. Eu vou verificar a complexidade do arquivo de interface externa. Cada arquivo, assim como o AIE, é a mesmíssima coisa, né? É a mesmíssima coisa, só que nós vamos entrar com dados diferentes na tabela. As tabelas têm valores diferentes. Eu vou verificar. Cada arquivo de interface externa deve ser classificado de acordo com registros lógicos. Novamente, nós vamos ver os registros lógicos, aquele grupo de lógicos de dados, e vamos verificar os itens de dados, igualzinho nós fizemos ainda há pouco, né? Os conceitos são similares por ali. Olha só como então fica fácil tratar isso. Eu trato igualzinho arquivos lógicos e registros de dados. Com isso, vou entrar numa tabelinha própria, que está lá no manual, para ver a tabela de complexidade dos AIs, está aqui. Então, igualzinho, eu tenho um número de registros lógicos, um número de itens de dados que eu vi na tabela externa, e ela vai classificar. Tem alguma variaçãozinha aqui, se é simples, média ou complexa, né? Dependendo do que eu achar aqui, eu posso dizer que aquele arquivo lógico externo ou aquela interface externa é do tipo simples, do tipo média ou do tipo complexa. Então é uma questão de contar registro lógico, contar item de dados e entrar na tabela. Com esse valor aqui, eu vou lá naquela tabela que nós já vimos anteriormente e vou dizer qual é a contribuição de ponto função. Então eu vou fazer aqui rapidinho com vocês um estudo de caso para a gente ver se a gente entendeu. Primeiro passo, determinar o escopo da contagem. Então eu vou definir com o meu usuário que eu quero montar um sistema para receber alunos, para uma biblioteca, etc. Então foi dito pelo usuário que receberia informações de alunos de outro sistema, portanto estamos considerando um usuário como um arquivo de interface externa. Tá? Então está aqui. Fiz aqui o meu no segundo, então vou fazer, né, uma contagem de desenvolvimento. No segundo momento, definir o meu contexto vai ser cadastrar livros e emprestar livros. Vem cá, quem é que vai receber os livros? Nome, endereço, telefone, que mais? Autor, tal. Eu poderia levantar aqui, tá certo? Então, o primeiro passo, definir o tipo da contagem. Segundo passo, definir o contexto, né? Estou botando aqui, ó. Eu estou recebendo de outros sistemas quem são os usuários, né? Então esse meu usuário aqui vai ser interface externa. Então pontilhei aqui, ó, e você está fora. Então botei que o meu sistema só vai tratar isso daqui. Definido o contexto, nós vamos partir assim. Vamos fazer a contagem de desenvolvimento. Não existe migração de dados de projetos auxiliares. Os projetos básicos dos usuários são para manutenção dos arquivos de empréstimo e autores de livro. Não vou incluir, excluir, alterar. Eu só vou fazer aqui, aqui e aqui. O meu contexto já está fechado, só livro, autor e empréstimo que eu vou poder mexer. Então aqui estão os meus ALIs e aqui está o meu AIE. Eu tenho então que verificar aqui, meus ALIs são esses daqui, meu AIE é esse daqui, né? Então eu coloquei aqui uma explicaçãozinha para vocês depois verem com calma, mas
A classe, no caso, é um conjunto de dados relacionados. Então aqui eu tenho um registro lógico, isso eu tenho outro registro lógico, outro registro lógico, outro registro lógico. Então eu posso considerar aqui os registros lógicos, né? E os itens de dados são as linhazinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Então a gente foi fazendo um exercício aqui, então temos aqui, ó, uma por uma. A classe relaciona autor com livros, portanto o registro lógico é como já contamos os itens, de relacionamento, vamos considerar um item de dados, né? Porque para não ficar contando duas vezes a chave. A classe empréstimo associa um elemento externo com o livro. Neste caso, só contamos o número de livros. Temos um registro lógico e dois itens de dados. Portanto, verificamos na tabela que é simples. Temos um quarto ali que também é simples. O objetivo aqui era mostrar que eu tenho 4 alis. Eu, na verdade, considerei 1, 2, 3, 4. Cada um desses aqui como um ali. Nesse caso, eu tenho 4 alis com um registro lógico cada um, e o número de itens são o número de linhas, né? Tendo esses números de linhas, eu verifiquei que cada linha aqui é do tipo simples. Portanto, fui na tabela e vi que eles têm 7 pontos função. Logo, isso daqui, os arquivos lógicos aqui somam 28 pontos funções. Por usar esse, como nós só temos um externo, eu tenho um registro lógico com 4 itens, portanto simples, e contribui com mais 5 pontos funções. Então os arquivos me determinam 28 mais 5, ou seja, 28 mais 5 dá 33, tá? 33 pontos funções não ajustados, porque eu não estou trabalhando o fator de ajuste. Lembre-se que o fator de ajuste dos arquivos internos, dos arquivos externos ou interfaces, tanto faz. Com isso eu determinei, esses meus arquivos contribuem com 32 pontos funções. Parece complicado falando assim, né? Mas na hora que a gente vai fazer e começa a ter um pouquinho mais de prática, vocês vão ver que isso não é tão difícil, não é tão complicado, né? E a gente consegue fazer essa contagem. Em caso de dúvida, a gente tem que conversar com o usuário, verificar, tem isso aqui é daqui, não é? Então a gente consegue fazer essa contagem com uma relativa facilidade. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês. Então essa aula aqui, nós então trabalhamos toda a parte de arquivo. Aquela parte subjetiva de complexidade acabou, agora é registro lógico e item de dados, tabela. Dependendo da complexidade, eu tenho o número de pontos funções. A outra parte importante que o Albrecht propunha, que eram entradas, saídas e consultas, caracteriza a parte de funções. Essa parte de funções vai ser um assunto para a nossa próxima aula, né? Então, na próxima aula, nós vamos tratar a parte de funções, né? E você vai ver que nós vamos fazer de uma maneira muito simples essa contagem. Claro que os primeiros exercícios vocês vão ter algumas dúvidas, mas aí vocês vão ganhando um pouquinho de prática e vai contar isso com facilidade. Então, e com isso a gente encerra aqui a nossa aula, né? Até a próxima aula. Tenham todos bons estudos, né? Não tenham medo, a gente só começa a aprender quando começa a ter dúvida. Se vocês estão tendo dúvidas, ótimo, porque até o início dessas aulas vocês não tinham dúvida nenhuma sobre isso. Então quer dizer que já estão começando a entender. E a gente vai tirando essas dúvidas, todos estão aí, né? E procurem usar o conhecimento dessa disciplina em outras disciplinas, né? Quando eu estiver lá na disciplina de modelagem, procura ver o seguinte: o que é contexto, o que é arquivo externo, o que é arquivo interno, que tipo de contagem eu poderia fazer aqui. Isso é que vai dar flexibilidade e conhecimento para vocês, tá certo? Então, mãos à obra e mandem brasa. Tchau! Se gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.